as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Esse texto está em Isaías 49, versículo 15. Está entrando no ar mais uma vez o programa O Caminho da Vida. E é com muita alegria que nós pedimos autorização para entrar na sua casa para falar da palavra do Senhor a você. Hoje quem vai nos trazer uma mensagem é o pastor Alessandro Capelari. Ele vai falar acerca de Jesus nos acompanhando durante as tempestades que nós enfrentamos nas nossas vidas. Portanto, se você conhece alguém que luta ou lutou com alguma tempestade, que está passando em alguma situação complicada, difícil, eu gostaria que você ligasse para essa pessoa, ou chamasse essa pessoa, ou batesse na porta aí se for um vizinho, e pedisse para ele sintonizar nesse canal que você está assistindo. Ou então chamasse mesmo até para assistir na sua casa. Faz um cafezinho gostoso, chama essa pessoa para assistir esse programa. Quando nós voltarmos do nosso intervalo, o pastor Alessandro já vai estar pregando e vai ser muito bom se essa pessoa estiver junto assistindo. Nós queremos mandar um abraço para todos os nossos patrocinadores, um abraço de muita gratidão, porque o nosso programa existe, porque vocês também nos apoiam, e nós queremos mandar uma mensagem para todos aqueles que são ouvintes do programa, telespectadores do nosso programa e que gostariam de investir no programa de alguma forma. A melhor forma, além de orar pelo programa, é investir nos nossos patrocinadores, é privilegiar os nossos patrocinadores. Se você tiver como dar preferência a algum dos nossos patrocinadores, faça isso. E na hora que estiver lá, fala assim: vocês patrocinam o programa Caminho da Vida, não é? Porque é uma forma deles receberem isso de volta, uma leitura do que está acontecendo, de como está sendo impactante o auxílio deles aqui no programa Caminho da Vida. Nós vamos daqui a pouco ouvir uma mensagem do pastor Alessandro Capelari, mas agora nós vamos para um rápido momento de intervalo, mas você não saia daí, nós voltamos daqui a pouco aqui com o programa O Caminho da Vida. Possibilidades, sofisticação, elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no seu lar nesse dia de hoje. Para a gente é um grande privilégio podemos compartilhar do Evangelho de Cristo Jesus com você aqui no programa O Caminho da Vida. Eu quero também te convidar a você ou abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura do texto que nós vamos fazer, que vai passar aqui na tela do seu vídeo. Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versículos 45 ao 51. A palavra de Deus nos diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde,
estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45 até o versículo 51. Eu acredito que você, como eu, como qualquer outra pessoa que vive nessa face da terra, já enfrentou problemas nas suas vidas. Eu acredito que todos nós, por um momento ou outro, enfrentamos adversidades que nós julgamos ser tempestades grandiosas, que tiram a nossa paz e não poucas vezes atentam até mesmo contra a nossa vida. Por exemplo, problemas graves de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamentos dentro de casa, esposo, esposa, esposa, esposo, pais, filhos, filhos, pais, frustrações amorosas, decepções com outras pessoas, problemas emocionais, aqueles que causam desassossego na nossa alma. E não são poucas as vezes em que no meio dessas tempestades, desses problemas que nós enfrentamos, nós sentimos-nos como se estivéssemos sozinhos. Já aconteceu com você? Já aconteceu com você de, porventura, vir aquele questionamento no coração: onde Deus está quando eu estou passando por uma grande adversidade? Onde Deus está quando eu enfrento os problemas da minha vida? Quando nós olhamos para esse texto do Evangelho de Marcos que acabamos de ler, nós percebemos que Jesus havia acabado de pregar em Nazaré e havia sido rejeitado na sua pregação e na sua pessoa por aqueles que estavam em Nazaré. Também Jesus acabara de receber uma péssima notícia, uma notícia muito ruim, de que seu primo, João Batista, quem ele amava muito, companheiros desde a infância, aquele que preparava o caminho para que Jesus viesse pregar, João Batista havia morrido, ou melhor, havia sido morto, foi assassinado. Também Jesus estava um pouco cansado por acabar de pregar à multidão e pediu para que os seus discípulos adiantassem-se em um barco sozinhos e ele ficou naquele momento em terra. Interessante que exatamente nesse momento em que os discípulos foram à embarcação e pegaram o mar sozinhos, Jesus ficou na terra, foi que veio a tempestade. E aqueles homens, naquele momento em que veio essa tempestade, ficaram preocupados porque Jesus não estava na sua embarcação. E eu imagino quão grande era essa tempestade. Haja vista que naquele barco haviam pessoas muito experimentadas, como por exemplo Pedro, que era pescador. Homens que estavam acostumados com o mar. Homens que estavam acostumados com ventos fortes, acostumados com chuvas, acostumados com tempestades. Mas aquela tempestade era diferente. Era uma tempestade na qual eles estavam enfrentando sem a presença do Senhor Jesus no barco. Aparentemente, aqueles homens estavam solitários. Aparentemente, aqueles homens estavam desgarrados daquilo que lhes dava segurança. Foi então que Jesus vem, aparece aqueles homens e traz uma lição tremenda que eu quero compartilhar com vocês. E o que eu quero compartilhar com vocês exatamente hoje é exatamente isso. A ação de Jesus no meio das tempestades da nossa vida. Presta atenção, leia de novo. A ação de Jesus no meio das tempestades das nossas vidas. Com certeza, nós passamos por essas tempestades. Com certeza, nossos corações enchem-se de questionamentos. Mas Jesus nos mostra aqui, da maneira como ele agiu com aqueles homens, como ele age conosco. Em primeiro lugar, eu quero destacar para você, mais uma vez, olha aqui para a sua tela. No meio das tempestades da nossa vida, Jesus nos vê. Exatamente isso. Pode até voltar lá para a gente, Paulinho, por favor. No meio das tempestades da nossa vida, Jesus nos vê. Presta atenção nesse olhar. Jesus sempre está olhando para nós. No versículo 48, a parte inicial diz assim: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário.
Põe uma coisa na sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Em instante algum da nossa existência, o olhar de Jesus pode deixar de nos alcançar. Jesus sempre nos vê, em todos os momentos Ele nos contempla, Ele nos fita o tempo todo. Salmo 33, versículos 18 e 19, diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Olha só que tremendo, os olhos do Senhor estão sobre nós. Jesus está atento às nossas necessidades. Aqueles homens sentiam-se distantes, aqueles homens sentiam-se esquecidos, aqueles homens sentiam-se escondidos do olhar de Deus, mas a Bíblia nos diz que Jesus os viu, Jesus viu-os passando por dificuldade. Ainda no Salmo 34, versículo 15, nós vemos a seguinte afirmação do salmista: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Se você estiver enfrentando alguma adversidade, algum problema e sentir-se solitário, saiba que os olhos de Jesus te veem. O Senhor vê a sua vida, o Senhor o conhece, o Senhor sabe o endereço da sua casa. A segunda lição que eu aprendo nesse texto sobre a ação de Jesus nas tempestades da nossa vida está aqui na sua tela. O segundo ponto, perceba ali comigo, no meio das tempestades da nossa vida, primeiro Jesus nos vê, depois Jesus vem ao nosso encontro. Olha que tremendo! Ele nos vê, mas Ele não apenas fica observando a nossa vida. Jesus vem ao nosso encontro. Ainda no versículo 48, você vai perceber o seguinte: por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar. Observe isso, querido. Jesus não é apenas alguém que fita a nossa situação de longe. Jesus se envolve na nossa vida. Inclusive, esse é o significado do seu nome, Emanuel, Deus conosco, Deus que entra na nossa história, Deus que entra na nossa vida, Deus que interage conosco, Deus que se revela a nós, que se faz conhecer, que se relaciona conosco, Deus que se intromete, por assim dizer, na nossa história. Pastor, intromissão? Sim. Se não é a intervenção do Senhor sobre nós, jamais alcançaríamos a salvação. Por isso nós podemos ter a certeza de que Deus age a nosso favor. Deus foi procurar Adão e Eva, por exemplo, no Jardim do Éden. Você lembra da cena? Adão e Eva pecaram. Adão e Eva sucumbiram à tentação da serpente de serem iguais a Deus, mas não foi eles que foram atrás de Deus, ou melhor, não foram eles que foram atrás de Deus, procurar Deus para pedir perdão, mas em Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: e chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhes: onde estás? É o próprio Deus que tem a ação de vir ao nosso encontro, assim como em todo o contexto da salvação, é Jesus quem vem ao nosso encontro. Ele nos atrai a si mesmo, é Ele que nos chama. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos alcança. A Bíblia ainda nos diz que Ele é a fonte desse amor, que até mesmo se nós amamos, esse ato de amor nosso só existe, conforme nos diz 1 João, capítulo 4, versículo 19, porque Ele nos amou primeiro. Então, no meio da adversidade da vida, tenha certeza, Jesus te vê, Jesus vai ao seu encontro, Jesus entra na sua história, Jesus entra no meio dos seus problemas para ajudá-lo a resolver. Terceira ação de Jesus no meio das tempestades da vida, acompanha aqui comigo. A segunda, Jesus vem ao nosso encontro. A terceira, Jesus fala conosco. No meio das tempestades da vida, Jesus traz uma palavra de conforto. Ele fala comigo, Ele fala com você, Ele nos abençoa. No versículo 50 nós percebemos: mas logo lhes falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Eu acho tremendo como a maneira pela qual Jesus age. Jesus, Ele nos vê, Jesus vem ao nosso encontro, mas Ele não fica passivo no nosso meio. Ele começa a interagir conosco, Ele traz palavras ao nosso coração, como Ele trouxe aqui fisicamente aqueles homens, dizendo: não temam,
tenham bom ânimo. Jesus sempre traz uma palavra aos corações que estão desconsolados. Por exemplo, a Jairo, um homem que estava passando uma grande aflição, recebeu o recado de que a sua filha já havia morrido. Haja vista que Jairo estava atrás de Jesus para que Jesus a curasse. Foi então que os seus servos chegaram: Jairo, não incomode mais o mestre. Ali no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 36, Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, creia somente. Um homem que estava com o coração em desassossego, Jesus trouxe uma palavra de ânimo. A Marta e Maria haviam perdido seu irmão amado. Já há 4 dias Lázaro havia sido enterrado. E chega Jesus, Marta e Maria com o coração cheio de pesar, cheio de dor, e em até alguns aspectos culpando Jesus por não estar ali. Chegaram a dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Jesus olha para essas irmãs e traz uma palavra de ânimo do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. Se creres, verás a glória de Deus. Também nós encontramos os discípulos no meio da tempestade. Aqueles homens entendidos de mar, que estavam aflitos, tamanha a grandiosidade da tempestade. Jesus diz: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. No meio das tempestades da nossa vida, o Senhor entra na nossa história e diz: tenham bom ânimo, e fortaleço vocês, eu sou o Deus quem cuida de vocês, não temam. Também, por fim, no meio das tempestades da nossa vida, o Senhor não apenas nos ouve, mas olha aqui, acompanhe no seu vídeo. No meio das tempestades da nossa vida, Jesus nos vê, Ele vem, nos ouve e fica conosco. Jesus não é um companheiro que vai embora. Jesus fica conosco. Ele entra na nossa história para não sair mais. Olha ali no versículo 51. E Jesus subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Meu irmão, tempestades todos nós enfrentamos. Mas eu quero te dizer que quando Jesus entra na nossa história, Ele entra para trazer calmaria para a nossa vida, mesmo no meio das tempestades. E Ele não mais vai embora. A presença de Jesus é a grande força que nós necessitamos no meio das adversidades. A presença de Jesus traz paz. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Verbo de Deus encarnado que habitou entre nós e nos mostrou a glória do próprio Pai, como nos diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e nós vimos em Cristo a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É o próprio Deus entrando na nossa vida para ficar. Quando nós somos salvos por Cristo Jesus, o nosso relacionamento com Ele não é um relacionamento contratual. Até muitas pessoas erram por tratar dessa forma. Pastor, nós fizemos uma aliança. Eu acredito que foi feita uma aliança, mas a Bíblia diz que nessa aliança, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Jesus não nos abandona. Não é um sistema até mesmo de casamento, quando nós falamos em aliança. É um sistema paternal. Pai e filho. Em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. E uma vez que somos filhos, jamais somos deixados de lado. Quando Deus entra na história de alguém, é para nunca mais sair. E é Ele quem nos garante isso. Evangelho de Mateus 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, tempestades ocorrem a todos os momentos. Problemas nós enfrentaremos a todos os momentos, seja em qual área da vida for: emoções, saúde, finanças, relacionamentos, trabalho, decepções, igreja, falhas humanas, frustrações. Todos nós enfrentamos tempestades, mas eu quero que vocês saibam, presta atenção aqui, leia comigo. Nas tempestades da nossa vida, no meio das tempestades da nossa vida, em primeiro lugar, Jesus nos vê. Em segundo lugar, Jesus vem ao nosso encontro. Em terceiro lugar, Jesus fala conosco. E por último lugar, Jesus fica conosco, mudando a nossa história. Que essa palavra possa entrar no seu coração, possa trazer-lhe paz e que você sinta a presença de Jesus. Você pode convidá-lo hoje para entrar na sua vida se ainda não o fez. E que a graça do Senhor alcance o seu coração e transforme a sua realidade. No nome de Jesus, aquele que está conosco. Amém.
Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida e nós vamos, depois dessa mensagem do pastor Alessandro Capelari, nós vamos começar justamente com ele, abrindo esse bloco de perguntas, como é nosso costume. Pastor Alessandro, é possível que as tempestades da vida, da nossa vida, peguem Deus despercebido? Peguem Deus despercebido. Exatamente. Bem, antes de eu responder essa pergunta, pastor, eu preciso mandar alguns abraços. Eu lembro que o pastor Eliseu fala que nós falhamos com isso. Eu trouxe até os papeizinhos anotados hoje, viu, pastor Eliseu? Porque as pessoas estão assistindo o nosso programa. Eu quero mandar um abraço para o Eduardo, ele é filho do Adalto, que trabalha lá no posto Cacogal. O Eduardo assiste o nosso programa e diz que quer ser pastor. Fiquei feliz com essa notícia. Tem 9 anos de idade, Eduardo. Um abraço para você, querido. Deus o abençoe. Também quero mandar um abraço para o seu Zezão, a dona Violeta. Foram meus vizinhos da minha infância. Esses dias encontrei com eles na Unimed. E eles falaram, pastor, eu estou assistindo o seu programa o tempo todo. Também o pessoal do Mercado Maranata, que fica ali perto de casa, fui lá. Vem cá, eu te conheço da onde? Da televisão, você tem um programa de televisão. Obrigado. Aos irmãos da igreja de Paudalho, em especial o Saulo, estive pregando lá esses dias. O Saulo, pastor, todas as vezes que a gente tem um tempinho, estamos assistindo, às vezes mata culto na igreja para ir lá assistir o programa. Obrigado. E em especial hoje, quero mandar um abraço para a Rose Ortega. Obrigado, Rose, pelo carinho que você teve conosco. A Rose tem um programa na RIC TV. Esses dias nós tivemos uma programação na igreja, mandei um e-mail para ela, ela prontamente nos atendeu, falou da programação no programa. Rose, muito obrigado. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, tá ok? Agora vamos responder a pergunta, uma vez que já mandamos os abraços aqui, né? É possível que as tempestades da vida peguem Deus desprevenido? Jamais. Não há nada nesse mundo que aconteça que não esteja debaixo de um cuidado de Deus. A Bíblia nos diz que sequer uma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, até mesmo as tempestades da vida, aquelas que nos sobrevêm, elas são permissão do Senhor. E digo mais, lembro-me que o reverendo Hernandes Dias Lopes esteve pregando na nossa igreja e ele não usou o termo tempestade, mas ali ele usou o termo deserto. E ele fala que os desertos na vida do crente não são um acidente de percurso, pastor Luiz. E no fim das contas, a ideia de tempestade e de deserto são sempre as mesmas. São semelhantes, de prova, de tribulação, né? De prova. Mas os desertos na nossa vida, as tempestades na nossa vida são agendas de Deus. Agendas para provar a nossa fé, agendas para fazer com que nós oremos mais, agenda para que nós nos aproximemos de um relacionamento com Deus. Agenda no sentido de ferramenta que Deus usa para atingir o fim. E propósito de Deus mesmo. Então, aqui eu quero deixar bem claro para você que se você estiver passando por uma tribulação, jamais isso fugiu ao alcance da mão de Deus e jamais isso pegou Deus despercebido. Não há nada que possa pegar o nosso Deus de surpresa. A Bíblia diz que os olhos do Senhor sequer pestanejam. Deus está atento a todas as coisas. Deus está no controle de tudo, até das mais duras tempestades. Isso não teria um pouco, até, não soaria como um pai que tem pouco amor pelos filhos, que vê o filho chorando, vê o filho passando uma necessidade, em vez de correr e acudir o filho rápido, ele simplesmente deixa o filho chorar um pouco mais, ou até proporciona
um certo motivo de choro, não seria algo meio estranho? Eu vejo isso como um pai que tem um amor correto e temperado pelo filho. Hoje nós estamos, eu lembro do Roberto Chiniachi, que escreveu um livro, Quem Ama Educa, não sei se você já leu esse livro. Não foi Roberto Chiniachi, Isamitiba. Estou trocando o autor. Isamitiba, Quem Ama Educa. E um dos capítulos desse livro fala sobre parafusos de geleia, que são filhos que não aguentam os apertos da vida. Por quê? Ele caiu, ralou o joelho, o pai vai lá, vem cá meu filho, e trata aquilo como se ele tivesse quebrado a perna ou amputado a perna. Deus é um pai amoroso que ele nos permite aprender no meio das adversidades. Então Deus intervém naquilo que nós não podemos suportar. A Bíblia diz que não vem sobre nós prova, não vem sobre nós tentação que não seja humana, e que nós não consigamos suportar. E ao mesmo tempo, exatamente, assim como vem a tentação, no mesmo tempo, já vem o livramento. Então, Deus intervém na hora certa e no momento certo. Ele não é um pai babão, por assim dizer. Ele não é um pai que vive em função dos filhos, mas Deus é um pai que educa e ensina os filhos na medida certa. Jó passou por uma tempestade tremenda, um dos homens que a gente encontra na Bíblia que mais lutou com essas adversidades. E lá no finalzinho, no capítulo 42, versículo 2, a expressão bem conhecida, ele diz, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, Jó entendeu que toda a luta pela qual ele passou, na verdade, estava forjando, estava trabalhando no caráter, na personalidade e na visão do próprio Jó a respeito de Deus. Hebreus vai falar que Deus muitas vezes nos disciplina, permite essas Capítulo lutas 12 de Hebreus, para que nós sejamos aperfeiçoados. O pastor Alessandro estava falando aí a respeito desse cuidado e dos parafusos de geleia. Eu me lembrei do cuidado da pediatra dos nossos filhos lá em casa, a doutora Elizabeth, porque a primeira filha, a gente qualquer coisa corria e eu já pedia para ela dar medicamento e antibiótico. Ela disse, calma pai, a criança está criando resistência. Então ela está desenvolvendo toda a sua vida para enfrentar esses problemas mesmo e vencê-los. Deus permite muitas vezes a tempestade para que nós estejamos sendo aperfeiçoados na nossa resistência diante dos desafios da vida. Aí que entra o perigo do evangelho, de um evangelho atualmente pregado, de que Deus não nos isenta de todas as lutas e que basta crer em Deus, que nada dessas coisas acontecerão, e se está acontecendo é porque a pessoa não tem fé e outras coisas mais. A palavra de Deus não esconde que homens e mulheres de Deus passaram por tempestade. Salmo 23, versículo 4, Davi fala, ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, o Senhor está comigo nesse vale. Deus não traz um atalho, uma ponte, me tira do vale, Ele está comigo. Ele não entra no vale só para me sequestrar de lá. De maneira para estar comigo lá. Outro detalhe, até no texto de Jó que o pastor Eliseu citou, ali no versículo 2 do capítulo 42, diz que nenhum dos planos de Deus é frustrado. E se você for caminhar um pouquinho para frente, se eu não me engano, no versículo 6, Jó vai fazer uma declaração de completude do propósito de Deus. Porque Jó fala assim, antes eu te conhecia de ouvir. Versículo 5. Versículo 5, né, pastor? Eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Agora eu experimentei, eu me relacionei, eu sei com quem eu estou lidando. Isso muito importante. Eu gosto muito de observar a tempestade que o apóstolo Paulo passou, que ele chamou de espinho na carne. No capítulo 12, versículo 7 de 2 Coríntios, ele diz, para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações que eu tive de Deus, Deus me colocou um espinho na carne. Também já havia propósito aí. Isso. E aí, qual que é a ideia de Deus? É tratar, é utilizar essa tempestade como um tratamento. E uma das coisas que eu gosto de observar é a forma como o apóstolo Paulo muda o seu conceito sobre si mesmo ao longo dos seus escritos. Lá no ano 55, mais ou menos, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 9, ele trata a si mesmo como o menor dos apóstolos. Alguns anos depois, 5 a 7 anos depois, ele escreve Efésios, em Efésios 3:8, ele trata a si mesmo como o último de todos os santos, já baixou um degrau. Já não é mais apóstolo, agora é o último de todos os santos. E 2 a 4 anos depois, quando ele escreve 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, ele trata a si mesmo como o principal ou o maior de todos os pecadores. Já baixou mais um degrau, ou seja, começou no chão e terminou. A ferramenta de Deus no aperto do apóstolo Paulo foi muito eficiente. A tempestade, então, de Deus foi muito eficiente para atingir seu objetivo final. Pastores, abri para todos aqui, e principalmente... Vou começar aqui com o pastor Vanderlei, que está quietinho hoje, não falou nada até agora.
Pastor Vanderlei, como é que nós podemos ter a certeza de que Jesus jamais sairá do barco da nossa vida, que foi um dos temas foi o quarto ponto do pastor Alessandro, ele citou essa ideia de que Jesus permanece no barco da nossa vida. Como que a gente pode ficar tranquilo e tendo certeza disso? Eu acho que aí está o segredo da coisa, né? O problema não são as tempestades. Tempestades, como vocês já disseram aqui, elas faz parte da vida. O problema é a ausência de Deus, a ausência de Jesus. Se eu tenho a presença de Deus, aí em meio às tempestades, eu tenho segurança. O que me dá segurança é a presença de Deus. É a confiança que eu posso ter que Jesus está no barco, que ele não abandona o barco. Agora, como que eu posso ter essa confiança? É confiando na palavra. Por exemplo, o Salmo 124, versículo 1. Claro que aqui está tratando de Israel, mas se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, há muito nós já teríamos perecido. Temos outras experiências, por exemplo, a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, quando eles foram jogados na fornalha. O grande problema ali não era a fornalha. Fornalha 7 vezes mais aquecida, mas a grande situação ali era a ausência de Deus. Se Deus estivesse ausente, eles tinham torrado naquela fornalha. Mas Jesus estava ali presente. Então, se Jesus estava presente, Jesus não evitou a fornalha, mas Jesus estava com eles dentro da fornalha. Na fornalha. Na fornalha. Então, se Jesus está conosco na fornalha, na tempestade, se nós temos essa convicção, a gente consegue descansar nas tempestades. Olha que descansar na tempestade não é fácil. É complicado. Eu temo que hoje em dia, por mais que as pessoas tenham buscado experiências com Deus, e as pessoas estão querendo buscar experiências místicas com Deus, mas poucas terão experiências profundas com Deus, porque as pessoas hoje estão fugindo dos desertos, fugindo das tempestades. Fornalha, elas não querem nem saber de fornalha. Cova dos leões, livre, né? As pessoas não querem saber mais de enfrentar problemas exatamente por conta desse evangelho pernicioso, como o pastor Eliseu falou, que tem sido pregado, onde, não, se Deus está com você, você não vai ter problemas. Então as pessoas não querem passar por problemas. Eu ouvi um pregador dizendo uma coisa, pura heresia. Ele disse assim, não importa se você esteja com 90, 100 anos, se você é crente, você não pode ter dor. Porque Jesus levou todas as nossas dores na cruz. Olha, a dor faz parte da nossa vida. Isso é falta de conhecimento bíblico. Entendeu? Então, e outra, se eu tiver com 90 anos, eu já estou com 40 e pouco, já sinto dor em tudo quanto é lugar, ainda mais com 90. Precisa orar mais, pastor, precisa orar. Mas aqui em Maringá nós tivemos um problema de um pastor que pregava acerca da necessidade do crente não ficar doente. Você precisa tomar posse, determinar, essas coisas assim. E esse pastor adoeceu. E ele foi ser tratado em Londrina, porque ele não queria que o seu rebanho soubesse que ele estava doente, porque senão a pregação dele perderia crédito. A gente resgatando o que os irmãos chamaram a atenção da presença de Deus, da presença de Jesus no barco. Os amigos de Daniel deixaram bem claro para Nabucodonosor assim, o Senhor vai nos jogar na fornalha. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha. Agora, se Ele não nos livrar... Fica sabendo, ó rei. Nós vamos morrer. Então, muitas vezes a tempestade pode triunfar. É um lance da vida. Mas Deus continuava no coração daqueles homens. Eles diziam, nós continuamos crendo em Deus, nós continuamos adorando a Deus. É lógico que nós queremos que Deus acalme a tempestade. O que nós estamos dizendo aqui não é isso. O programa O Caminho da Vida acredita em milagres, acredita que o poder de Deus continua sendo o mesmo. O que nós estamos dizendo aqui é para nós não nos enganarmos com esse triunfalismo aí, que anda sendo pregado por aí. Se o barco afundar, Deus continua sendo Deus. Está no seu coração. E se você morrer, você vai para o céu. Nós precisamos entender que milagre é exceção. Senão ele não era milagre. Eu estava lendo a história, domingo até preguei, usei esse texto. Primeiro mártir da igreja, Estevão. Estevão não negou, não abalou sua fé. As pessoas jogavam pedra em Estevão e ele estava morrendo. Mas a Bíblia diz que ele estava morrendo, mas ele olhava para o céu e via o trono do Senhor e Jesus assentado no trono, ao lado do Pai, e ele ouvia a voz do Senhor ali. Perceba, Estevão estava morrendo,
Mas a grande importância para Estevão é estar com Jesus. Então não importa se eu morrer. Tem pessoas sendo martirizadas pelo nome de Jesus hoje em volta do mundo. Pastor, Jesus falhou? Não. Até quando foi solto agora uns dias atrás, o pastor Youssef Nadarkhani, todos nós aqui vimos aqui, ele estava lá no Irã, preso, foi solto, e algumas pessoas colocaram lá, Jesus triunfou, eu li um post tremendo, se ele tivesse sido morto, Jesus tinha triunfado da mesma maneira. Não houve falha, e não houve a morte dele levaria muitas pessoas também a Cristo Jesus. Assim como a libertação levou. Quando a gente lê Hebreus 11, tem duas categorias ali, né? Uns que venceram, os que foram mortos ao fio da espada, outros que foram cerrados ao meio. E outros que foram cerrados ao meio, que foram mortos ao fio da espada. Diga as passagens sobre esses homens, a Bíblia diz, homens dos quais o mundo não era digno. Coisa tremenda. A conversa tá boa aqui hoje, tá difícil até de fechar o bloco, a gente já passou do nosso tempo do primeiro bloco e a gente volta com essa conversa aqui no próximo bloco, daqui a pouquinho. Não sai daí não, fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida. Antes de passarmos a continuidade das nossas perguntas, do nosso debate, eu quero mandar um abraço para um casal muito amado lá da nossa igreja, Miguel e Nayara. É muito bom tê-los lá conosco na nossa igreja e na última visita que fizemos na casa deles, disseram que assistem sempre o programa O Caminho da Vida. Então fica aqui o nosso abraço para vocês, Miguel e Nayara, vocês são uma bênção para a gente lá, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos voltar aqui para o nosso texto. O versículo 48 do nosso texto diz que os discípulos, o 47 diz que os discípulos estavam no barco, Jesus estava sozinho em terra, e o versículo 48 diz: e vendo-os, no caso Jesus, vendo os discípulos em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar. Nós costumamos ressaltar muito e prega-se muito sobre Jesus andar sobre o mar. Foi algo que chamou a atenção do mundo e chama até hoje, o fato de que Jesus andou sobre a água. Mas será que a gente também não deveria observar, e agora eu vou colocar para os 3 pastores, não vou focar em ninguém especificamente, será que nós não deveríamos salientar esse comecinho do versículo? E vendo-os em dificuldade a remar. Porque, ora, Jesus estava distante, estava na praia, eles estavam no meio do mar, eles não tinham como ver, era a 4ª vigília da noite, estava escuro, no meio de uma tempestade, era impossível que o olho humano enxergasse, mas mesmo assim, Jesus os via enquanto estava orando. Será que isso também não deveria nos chamar a atenção? Eu acho que uma coisa está bem ligada à outra aí, porque o Jesus que é poderoso para andar sobre o mar, que está acima da tempestade, o que ele quis mostrar é que ele estava acima daquilo que estava acontecendo com os discípulos. Eu posso andar sobre o mar e uma tempestade para mim não é nada, né? E, quer dizer, para fortalecer até a fé dos discípulos, alguma coisa assim. Mas e essa ideia de ver os discípulos em apuros? Isso acontece conosco hoje? Isso é coisa do passado? Como que acontece? A Bíblia nos diz, no Salmo 33, que eu usei na mensagem, e também no Salmo 34, que os olhos do Senhor estão sobre os céus. Não há nada que fuja ao olhar de Deus. Não há nada que possa estar oculto a Deus. Salmo 139 talvez seja um desses salmos que mais revelam essa verdade. Diz que se eu tomo as asas da alva, se eu subo nos mais altos montes, se eu vou no mais profundo do mar, se eu vou no meio da... Se eu digo que as trevas me encobrirão, até as trevas e a luz são iguais para Deus. Então, não há nada que seja oculto ao olhar de Deus. É que as pessoas qualificam
o milagre de andar por sobre o mar, porque como sendo foi um milagre maior até chama atenção. Mas talvez nem por isso, mas talvez pela experiência dos discípulos em verem Jesus andando por sobre as águas naquele contexto tão adverso. Eu acho que talvez seja essa a qualificação daquele sendo um milagre e não é tão notória a questão de Jesus ver. Até porque esse ver de Jesus não é um milagre em si, mas é um atributo divino. Deus vê todas as coisas. Faz parte do próprio Deus Faz ser parte de quem é Deus. Ele é onipotente, onipresente. onisciente, onipresente. Então, não há nada que lhe seja oculto. Isso faz parte do caráter, ou melhor, da concepção de quem é Deus. Então, para quem está ouvindo o programa, vendo o programa agora, talvez tenha dúvida ainda a respeito da divindade de Jesus, esse texto esse detalhe que o pastor Luiz está levantando aqui é tremendamente importante, porque não é um homem, só homem que está olhando. Aí é o Deus homem que está longe, está orando, mas está vendo. Segundo Crônicas 16:9, o profeta Nani fala com Asa. E ele fala a respeito desse ver de Deus assim, nessa versão que eu tenho, que é a nova versão internacional. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. A outra versão diz que são perfeitos para com ele. Quer dizer, é o Deus e você, o pastor Alessandro, um dos argumentos do sermão foi esse. Jesus nos vê. Quer dizer, ele é o Deus que tudo vê. Ele nos acompanha em todos os momentos. Mas eu acredito também que mostra a humanidade de Jesus também, além da divindade, a humanidade, porque os discípulos não estavam ali com ele, estavam em alto mar, ele estava por perto ali do mar, ele viu o mar começar a se agitar, naturalmente há uma preocupação. A humanidade no sentido de a compaixão que ele tinha pelos seus discípulos. A humanidade no sentido da amizade que ele tinha, do cuidado que ele tinha. De onde estão os meus discípulos? Eles entraram para dentro do mar, e o mar está revolto. Então agora sim eu vou demonstrar a minha divindade para ele, o meu poder. Mas também a humanidade do cuidado dele com os discípulos, eu acredito. Tem uma coisa que nós costumamos lidar constantemente, que é a ideia de olharmos para uma situação adversa nas nossas vidas e não sabermos se aquilo vem de Deus ou se aquilo vem do diabo. Muitas vezes é o diabo querendo nos derrubar. E como nós estamos vendo aqui durante toda essa conversa, como foi citado pelo pastor Eliseu com relação a Jó, que com Jó foi assim, às vezes é o próprio Deus, é uma agenda de Deus que é colocada na nossa vida para nos fortalecer, para nos engrandecer no sentido de nos fazer melhores, mais parecidos com Jesus. Como que nós podemos entender, então, essa ideia de que, essa é a cruz que eu tenho que carregar, essa é a prova que eu estou passando. Mas, na verdade, será uma prova mesmo? Será que é Deus que está colocando? Será que é do diabo? Porque 1 João 5,18 diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado e aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ora, se o diabo não me toca, mas se eu estou em tempestade, quer dizer que toda a prova da minha vida vai ser Deus que colocou? É assim que a gente entende? Como que é? Pastor Luiz, a vida, ela segue um intercurso normal. Fato é que esse texto que o senhor leu de 1 João, ele traz uma verdade tremenda. O diabo não tem poder para encravar a unha de um crente. Você está me prestando atenção? O diabo não tem poder para encravar a unha de um crente, quanto mais para tocar a vida. É somente debaixo da autoridade de Deus. Até com respeito ao diabo, Martinho Lutero, reformador, diz que o diabo é um servo fiel de Deus. Um servo fiel de Deus. A grande questão é que os crentes hoje, eles temem muito mais, e os crentes não são todos, me perdoe, não quero colocar todo mundo numa vala comum, mas muitos temem muito mais a ação do diabo do que a ação de Deus. Muitos estão muito mais dando poder ao diabo em coisas que não são do diabo do que em Deus, e isso, na verdade, engrandece o ego do diabo. Pessoa tropeçou na rua, foi o diabo. É o que eu falo, está um acidente de carro, 2 crentes. Já aconteceu quantos aqui? Vocês vão conhecer pastores, homens de Deus, em carro, dirigindo na estrada e bate o carro, um morre e o outro vive. O que vive, todo mundo na igreja fala, esse aqui está vivo, graças a Deus. E o que morreu, foi graças a quem? Foi um descuido de Deus? Como é que é? Morreu porque graças a Deus também, foi Deus quem permitiu. A grande questão é que há uma confusão
na cabeça dos crentes. Tempestades vêm, a vida segue o intercurso normal para cada pessoa e ninguém vai passar aquilo que não precisa passar e ninguém vai deixar de passar aquilo que precisa passar. Por quê? Deus nos trata na nossa individualidade, gente. Cada um tem uma maneira de entender a Deus e Deus nos fala na linguagem que nós entendemos. Aqueles que têm o coração mais endurecido, Deus vai tocar de uma maneira. Aqueles que são mais sensíveis, Deus trata de outra maneira. Aos mais emocionais, Deus trata de uma maneira. Deus não é um Deus que se comunica de uma maneira que nós não possamos entender. Eu li um livro do Gary Chapman, muito bom, chamado As 5 Linguagens do Amor, né? Que em suma ele diz que nós precisamos comunicar ao nosso cônjuge na linguagem que ele entenda. Deus é esse que se comunica a nós numa linguagem que nós entendemos. Então cada caso Deus irá tratar da maneira como Ele quiser. Em última instância, guarde isso no seu coração, Deus é soberano. Em última instância, eu quero que você tenha no seu coração que Deus é Deus. Ele não erra, Ele não falha e Ele não precisa pedir permissão a homem algum para agir de uma maneira ou outra. Ainda voltando a Jó, naquilo que o pastor Eliseu falou, ali perto do capítulo 20 e tanto de Jó, quando Jó começa a pensar em questionar a Deus, Deus pergunta para Jó: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, quantos litros d'água tem no mar? Jó, para que lado corre o vento? Quem comanda isso, Jó? Jó, quem que faz com que as cabras que moram lá no monte dê cria nesse período? Sou eu, Jó. Eu estou no controle de tudo. Não há ninguém que me dê o conselho. Eu sei de todas as coisas. Então, eu acho que um pouco desse questionamento, pastor, é porque as pessoas não conhecem o caráter de Deus. Quem é Deus? Tem uma fé muito mística e pouco bíblica. O problema é que a gente sempre associa a ideia de prova, de tribulação. Sempre não, né? Daí, de novo, eu também colocando todo mundo em vala comum. A gente costuma entender a ideia de algo que se abate sobre a nossa vida como Deus está sendo pego de surpresa. Já falamos disso aqui, que não é assim. Mas a gente costuma entender como sendo a falta da ação de Deus e não a ação de Deus nas nossas vidas. Pastor Vanderlei, você iria falar? Agora, Deus está no controle de tudo, mas tem algumas coisas que o homem se mete em confusão. A gente tem que entender isso também. Mas Deus não saiu do controle porque o homem se meteu em confusão. Salomão diz que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas confusões. Mas o homem, algumas tempestades na vida do homem, ele provoca. Sim. Entendeu? Ele próprio provoca. Não sei se Oséias ou Obadias que fala isso. Precisa da intervenção de Deus no sentido dele se arrepender. Correção. Porque às vezes as pessoas dizem, eu estou passando por uma tempestade e estou com dificuldade, mas se você for analisar a vida daquela pessoa, ela provocou aquilo. Né? Agora, claro que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, Ele pode tirar, pode ajudar, a pessoa se arrepende, mas há muitas coisas que a própria pessoa provoca. Mas isso está no controle de Deus, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Ainda que nós provoquemos, a questão não é necessariamente, pastor Vanderlei, quem provoca ou quem deixou de provocar. A questão não é se você está andando debaixo de uma árvore, alguém cortou o galho, caiu, veio um raio e derrubou o galho. O fato é que se ele caiu sobre sua cabeça, foi Deus que permitiu. Mas tem tudo a ver... A questão é que se eu subir na árvore e não era para subir, tem uma placa lá, não suba na árvore. Mas você vai aprender que não vai ter que subir de novo. Aí então, eu subo na árvore e caio de lá, Deus não tem culpa. Quem tem culpa sou eu. Em momento algum, Deus tem culpa. A grande questão é que nada, seja culpa minha, seja circunstancial, nada foge ao controle de Deus. Eu creio nisso, eu creio que Deus está vendo. Mas é a ideia de que fala Oséias, mas não foi Deus 8, que fez eu subir na árvore. E nem nós não falamos isso. É a ideia de Adão e Eva pecando. Exatamente. Não foi Deus que mandou Adão e Eva pecar. Ele deu Deus liberdade, não fez o pecado. Ele deu liberdade para isso e estava no controle até depois ou durante o pecado. Mas Oséias 8:7 fala bem isso que o pastor Vanderlei está falando. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. É a ideia que nós falamos hoje como planta vento, colhe tempestade. E Gálatas 6:7, que é um versículo que eu repito sempre, diz: aquilo que o homem semear, isso também se fará. Meus amigos e meus irmãos, estamos acabando aqui o nosso horário. Estamos bem adiantados, tem umas 2 perguntas que acabaram ficando para trás. Nós não vamos fazê-las, pelo menos não nesse programa, porque a conversa foi boa.
Nós esperamos que você tenha crescido conosco, crescido assim como nós crescemos, através do estudo da Palavra de Deus. E nós convidamos você para convidar outras pessoas para assistir o programa O Caminho da Vida. Daqui a pouco nós vamos voltar com a oração do pastor Alessandro. E não saia daí, aguarde mais um pouco aqui no programa O Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida e antes de orarmos eu quero passar para os pastores que têm recados. Eu sei que o pastor Alessandro tem um recado para dar. Pode falar, pastor? Eu, pastor Eliseu? Alessandro. Então vamos lá. O meu é rapidinho, quero fazer um convite para você. Você que mora ali nas proximidades do bairro do Jardim Alvorada, nós temos alguns projetos sociais para abençoar a vida do bairro. Nós temos uma escola de música com aula de violino, de violão, de canto, contrabaixo, bateria, piano, teclado, ao custo de R$30 por mês. Você que mora aí no Jardim Alvorada, venha fazer música na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Também temos outro projeto social, que é a Academia de Jiu-Jitsu. Você que gosta e quer cuidar do seu corpo, do seu físico, também lá no Jardim Alvorada, a Academia de Jiu-Jitsu, da Bonsai Jiu-Jitsu, ligada à Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Você pode nos procurar, nosso telefone é 3026-6595 e peça informações, tá ok? E inclusive a Igreja Presbiteriana Central também tem curso de música. Se você mora ali na região do centro, trabalha na região do centro, ligue lá, é o 3224-6764. Liga lá, converse com a Juliane e pergunte mais informações acerca do curso de música também na Igreja Central, se você tiver interesse e for daquela região. Só lembrando que nas duas igrejas são professores capacitadíssimos, estudados na UEM, uns são professores até da UEM. Uma nota de esclarecimento, já há alguns dias nós estamos com problema no Disque Paz. Nós continuamos divulgando o Disque Paz, mas você que tem ligado, por favor, não desista, vá insistindo. É um problema técnico, é uma questão lá com o computador, mas as mensagens estão retornando. Vamos então ficar com a oração do pastor Alessandro. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir. Senhor, me leva. Oremos ao Senhor. Amado Deus, obrigado porque o Senhor sempre tem intervindo na nossa história. O Senhor tem entrado na nossa vida, transformado-nos e trazido consolo, Deus, nos momentos de adversidade. Obrigado, Pai, porque nas tempestades da nossa vida o Senhor nos vê, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos ouve atentamente, o Senhor entra na nossa história para mudar a nossa realidade. Que eu lhe peço que o Senhor traga consolo ao nosso telespectador e que as pessoas que nos assistem possam entregar a vida completamente ao Senhor Jesus e experimentar da paz que excede todo entendimento e só o Senhor pode dar. Abençoe a nossa vida, continue nesse lar que nos assiste, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Até o próximo programa, O Caminho da Vida. Nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram.